E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui num vídeo de hoje para explicar, para trazer para vocês basicamente tudo que vocês precisam saber sobre objetos no JavaScript. Porque a gente utiliza muito isso em praticamente tudo que a gente faz com JavaScript. Você vai ver alguém fazendo as coisas que eu faço aqui hoje, que eu vou ensinar vocês a fazer. No caso, uma desestruturação, como que a gente cria um elemento dentro de um objeto, como que a gente faz para interar sobre os elementos de um objeto. Então eu vou trazer tudo bem detalhado para vocês. E eu tive a ideia desse vídeo por conta da playlist de React que eu estou fazendo, que talvez as pessoas não saibam como trabalhar de fato com objetos e estão acompanhando lá a playlist de React. Então eu deixo aqui também essa aula sobre objetos para que você não se perca na hora que for trabalhar no React ou qualquer outro lugar que utilize objetos JavaScript, tá bom? Bom, primeira coisa, objetos no JavaScript, eles são diferentes de classes, né? Se você já entende um pouco de orientação a objeto, talvez a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em objeto é uma classe. E no JavaScript isso não é tão comum, tá? Não é exatamente a mesma coisa. No JavaScript tudo é um objeto, no final das contas tudo se torna um objeto. Então você cria uma função, no final ela vai virar um objeto. Você cria às vezes uma variável, no final ela vai virar um objeto. Por exemplo, se eu tenho aqui const age igual a 28. Aqui o JavaScript ele salvou isso na memória como um lugar para guardar apenas um número, né? Ele alocou um espaço de memória para guardar apenas um número. Só que se eu venho aqui e eu faço console.log age, né? E eu ponho .toString e executo uma função, na hora que ele pega isso daqui na memória, ele vai ver é um 28, é um lugar de memória para guardar um número, mas eu estou fazendo um ponto. Então significa que eu preciso que esse número ele se torne um objeto. Então ele vai lá, pega aquele número, joga ele para dentro de um objeto e nesse objeto existe a função toString. Então, no final das contas, o JavaScript ele acaba transformando tudo em objeto para a gente. Pode ser por isso até que ele seja considerado como lento ou não performático por algumas pessoas, porque ele faz muita coisa por baixo dos panos sem explicar isso para a gente. E se a gente não toma cuidado com esses detalhes, isso passa despercebido. Mas vamos lá, o que é um objeto em JavaScript? Um objeto ele nada mais é do que um JSON, né? O objeto a gente declara ele assim, objeto igual, e abre chaves. E aí tudo que a gente colocar aqui dentro faz parte do nosso objeto. O objeto ele é construído por chave e valor. Então a gente tem o nome de onde a gente quer salvar ou como a gente quer salvar e o valor que ele vai ter. No caso, se eu tivesse um objeto aqui para referenciar como um usuário, eu posso colocar como chave name e a string wolf. Vírgula, porque eu vou colocar outro elemento nessa minha lista, né, nesse meu objeto. Então, qual que vai ser a chave que eu quero colocar? Eu quero colocar age, dois pontos, qual que é o valor? 28. E eu posso colocar aqui dentro desse meu objeto um outro objeto. Eu poderia colocar a chave address, dois pontos. E aí aqui eu vou colocar uma chave, né? Eu vou abrir chaves e fechar chaves novamente. Porque eu estou dizendo que o valor dessa minha chave address é um outro objeto. E aí aqui eu posso colocar, por exemplo, City, São Paulo. Então eu tenho dentro do meu objeto user o outro objeto address. Como eu faço para acessar elementos de um objeto? Eu venho aqui, né? Vou colocar um console para a gente ver. Para acessar, por exemplo, a propriedade name, eu venho aqui e falo o nome do meu objeto, user, e aí eu utilizo sempre o ponto. Então, se eu colocar .name, eu estou acessando o nome wolf. Eu estou usando a chave name para acessar o valor wolf. Se eu quero acessar minha idade, user.age. Estou usando a chave age para acessar o valor 28. Se eu quiser pegar o meu endereço, address. E aqui a gente tem um outro objeto. Eu estou usando a chave address para acessar o objeto aqui dentro do meu usuário. Dentro desse address eu quero acessar a cidade. Então address, ponto, qual que é a chave do objeto address que eu quero? É city. E aí eu consigo acessar o valor São Paulo.
Então um objeto ele é sempre formado por chave e valor. Lembrando que o valor dele pode ser muitas coisas. Pode ser uma lista, pode ser um outro objeto, pode ser uma função. Se eu vier aqui, por exemplo, e criar uma action, né? Uma chave action, vai ser uma função que executa um console.log action. Se eu vier aqui, user. Qual que é o valor que eu quero acessar? User.action. E aí, eu dou. E aí, eu estou acessando o valor da minha action, mas ó, vocês reparem que ele me diz que isso é uma função. Se eu for lá e executar, abrir chaves, olha só, ele executa a minha action. Aqui ele mostra um defined porque ele está dentro de um console log. Se eu colocar isso daqui para fora, por exemplo, olha só, eu acessei o valor da minha action e também mandei executar. Então ele executa essa função. Isso é muito comum no React e também quando a gente passa componentes como uma forma de, como um valor de um objeto, tá bom? Mas aqui é para vocês verem que dá para a gente passar objetos, valores, funções. E aqui o último que faltou uma lista ou coisas, faltou uma lista, né? A gente passar uma lista. Então se eu tivesse aqui dos trabalhos que eu já tive, né? Então jobs, isso é uma lista. Aí eu fui estagiário, né? Eu fui interno. Aí depois eu fui um dev júnior. Aí depois eu fui um dev pleno. E aí depois eu virei um dev senior. Então eu tenho uma lista aqui de coisas, de trabalhos que eu já tive. Se eu quero acessar essa minha lista, eu venho aqui novamente, user.jobs, eu tenho acesso à minha lista. Se eu quero um elemento específico dessa minha lista, eu tenho que dizer qual é a posição dele que eu quero. No caso, se eu quero o segundo, né, o dev junior, 0, 1. Olha só, 0, 1, eu quero a posição 1. E aí eu consigo acessar o valor daquela lista. Por que eu estou fazendo isso bem detalhadamente? Porque eu preciso que vocês entendam o que é uma desestruturação. Uma desestruturação é uma forma mais simples ou menos verbosa de você pegar elementos de dentro de um objeto ou de uma lista. No caso, ela vai dizer que uma desestruturação seria eu fazer tipo isso daqui. Se eu quero o nome que está dentro do meu objeto usuário, o que eu faço? Const name igual a user.name. Então, se eu der um console log aqui no meu nome, name, olha só, eu tenho Wolf. Então, eu criei uma constante name, pegando o valor de name dentro do meu usuário. A desestruturação ela serve para simplificar essa forma de dizer o que eu quero. Porque, como o nome da minha constante que eu estou criando é o mesmo nome da chave dentro do meu objeto, eu posso simplificar isso. Como que eu faço? Eu faço que de dentro de meu objeto chamado user, eu vou pegar o name. Como o usuário, né, como a minha constante user ela é um objeto, a gente coloca esse name em volta de chaves. Então eu estou dizendo que de dentro do usuário eu vou pegar uma constante chamada name. E as chaves indicam que o meu usuário, né, que o meu user, ele é um objeto. Então eu estou tirando de dentro do user o name e aqui embaixo o nosso console ele funciona perfeitamente. Se eu quisesse pegar uma propriedade que não existe, por exemplo, em vez de escrever name, eu escrevi name com i, por exemplo. Olha só, name não existe. Então ele dá um negócio nada a ver pra gente, porque esse name não existe ali dentro. Se eu quero o name, eu uso o name. Se eu quero pegar ao invés do name a minha idade, eu uso age. Olha só, 28. Beleza. Se eu quero além da minha idade, eu quero os empregos que eu tive. Então, jobs. Aí, age, jobs. Então, dessa maneira, a gente faz uma desestruturação. A gente está pegando de dentro daquele objeto esse valor. Isso não modifica o nosso objeto, tá? Se eu vier aqui e fizer console.log user, reparem que o meu objeto ali ele continua com o name e ele continua com o age. É só uma maneira da gente pegar aquelas informações e jogar em novas constantes, em novas variáveis.
Não quer dizer que a gente está removendo daquele objeto. E aí existe uma forma também da gente fazer uma desestruturação de dentro de listas. No caso aqui, eu vou usar o jobs como exemplo. Se eu quero pegar o meu primeiro emprego, né, eu faria const first, vai receber jobs na posição 0, primeiro elemento. Se eu vier aqui e mostrar o first, console.log, .s. Isso. Olha só, eu peguei interno. Então eu peguei o primeiro elemento do meu jobs. Como eu faço isso com uma desestruturação? Da mesma maneira que a gente faz com objetos, porém com uma coisinha a mais. Como a minha lista ela não tem chave valor, ela não tem aqui uma chave, por exemplo, first é o interno, second é o dev junior. Ele não tem essa chave, a gente tem as posições. Então, se eu quero dizer que eu vou pegar na posição 0, eu venho aqui e faço o seguinte, olha só. De dentro de jobs, eu vou usar colchetes, porque ele é uma lista. Então, como eu estou tirando de dentro de uma lista, eu uso colchetes. Como eu estou tirando de dentro de um objeto, eu uso chaves. De dentro desse meu jobs, na primeira posição, eu quero que o valor esteja dentro da minha variável first. E aí, eu tenho o valor interno. Se eu quero pegar o meu segundo job, eu vou vir aqui, first, para estar pegando o valor do primeiro elemento. Vírgula, eu quero o valor do segundo agora. Então, second. Se eu vier aqui, console.log, second. Olha só, interno, dev junior. Então, a posição que você coloca o nome da constante é o valor que ela vai ter. Se eu vier aqui, olha só, der uma vírgula, ou seja, a minha primeira posição eu pulei, eu deixei ela vazia. E aí aqui eu vou colocar o first. O que vai acontecer? O meu first agora, ele não vai estar pegando o valor da primeira posição, porque eu pulei ela com a vírgula, vai estar pegando o valor da segunda, que é o dev junior. Se eu vier aqui colocar mais uma vírgula antes do first, eu pulei dois valores. Então eu pulei interno, dev junior, e aí agora eu vou pegar o dev pleno. Se eu colocar 3, eu pulei interno, dev junior, dev pleno, agora eu vou pegar o dev senior. E aí ele aparece o dev senior para mim. Então, como a gente desestrutura de dentro de listas? A gente faz a desestruturação conforme a posição do elemento. O nome que a gente dá tanto faz, porque a gente não tem uma chave. A chave para a gente é a posição. Então, se eu quiser colocar Chablau aqui para pegar o dev junior, ele é a segunda posição, então eu tenho que colocar uma vírgula. Olha só, dentro de Chablau eu tenho o dev junior. Então, o que é importante para a gente é a posição quando a gente desestrutura de dentro de listas. Ainda falando sobre objetos, né, nós temos maneiras de acessar os valores desses objetos de forma diferente. Se eu quero acessar, por exemplo, vocês viram que se eu quero acessar dentro do user, o name, eu faço user.name. Eu estou acessando a chave .name, que vai ter o valor wolf. Só que eu posso, ao invés de fazer ponto e o nome da chave, eu posso abrir colchetes e colocar aqui dentro uma string. Isso diz para mim também que eu quero acessar aquela propriedade do elemento. Então, se eu vou colocar uma string com valor name, name, ele vai acessar a chave name. Se eu colocar age, ele vai acessar o 28. Se eu colocar address, ele vai acessar o endereço. E o que isso traz de vantagem para a gente? Essa minha string, ela pode vir de dentro de uma outra constante. Então imagine a seguinte situação. Const que a chave que eu quero acessar, ela se chama jobs. E aí, dentro do meu user, eu vou acessar jobs. Eu vou acessar key. Então, o que ele está fazendo? Ele está acessando dentro do meu user o valor de key. Qual que é o valor de key? Jobs. Então, ele vai vir e vai pegar esse carinha aqui para mim. Se, ao invés de jobs, fosse action, ele ia vir. Qual que é o valor de key? Action. Vou pegar essa action aqui. Por que isso é importante? Porque quando a gente faz uma interação, quando a gente faz
um map, um filter, ou a gente quer acessar dinamicamente as informações de um objeto, é dessa maneira que a gente faz. A gente não seta um valor específico. A gente coloca uma variável como um acesso daquele objeto e a gente vai mudando o valor dessa variável para ir acessando vários elementos daquele objeto. Então, essa é uma maneira de fazer isso. Wolf, eu tenho aqui o meu usuário. Eu preciso adicionar agora um novo elemento dentro dele. Então, dentro do meu user agora, eu preciso de um novo carinha. Como que eu faço isso? Eu faço ponto, então vou tentar acessar uma propriedade. Se eu coloco uma propriedade que não existe, ele vai criar para mim essa propriedade. Então, se eu quero colocar dentro do meu usuário aqui, por exemplo, password, ou melhor, e-mail, igual a m@wolf, por exemplo. Se eu vier aqui embaixo, console.log, e mostrar o meu user, agora ele tem dentro dele o meu e-mail. Então, se eu tento acessar uma propriedade que não existe, atribuindo um valor a ela, ele vai criar essa propriedade dentro do meu objeto. Então, da mesma maneira, user, password, 1, 2, 3. Se eu salvar, olha lá, e-mail, password, 1, 2, 3. Então, se eu tento acessar uma propriedade atribuindo o valor e ela não existe, ele cria essa propriedade para a gente. Então, eu sei que foi muita informação nesse vídeo, muitas coisas sobre o objeto, muitas formas de trabalhar com objetos, né? O que a gente pode salvar, como a gente acessa, como que a gente faz uma desestruturação. Existem mais coisas ainda que dá para a gente fazer com objetos e com listas, mas isso daqui é apenas um deslumbre para você começar a entender algumas coisas que a gente faz no React, principalmente essa parte de desestruturação. Não só no React, né, mas com JavaScript em geral. Eu utilizo muito desestruturação, assim como outros devs, e para quem está começando agora pode ser uma sintaxe estranha, pode ser um jeito estranho de escrever, talvez você não entenda exatamente o que está acontecendo. Se eu trazer, por exemplo, a questão do React, quando a gente faz um use state lá, e a gente escreve assim, né, state, set state, e a gente tem lá a função use state, né? Algumas pessoas não sabem que isso na verdade é uma desestruturação, que o use state retorna para a gente uma lista e a gente está pegando na primeira posição dessa lista um state, na segunda uma função. Então algumas pessoas não têm a noção de que a gente está fazendo isso, elas apenas sabem que funciona dessa maneira. Então é importante você saber como funcionam os objetos, como que funciona a desestruturação de objetos e de listas, como que a gente faz para mexer com eles como um todo. Isso vai te trazer Isso vai te dar um leque de opções e de maneiras diferentes de solucionar problemas com o JavaScript. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouquinho longo ali sobre a questão dos objetos. Se você gostou, deixa um joinha, deixa um curtir aqui, um comentário no vídeo. Compartilhe com quem está precisando entender como trabalhar com objetos ou para alguém que não sabe como fazer uma desestruturação da maneira correta. Muito obrigado pela sua atenção. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!